A história do cacau no Brasil. O cacau chegou à Bahia em 1746, quando um colonizador francês que vivia no Pará, Luiz Frederico Varnial, enviou algumas sementes da variedade forasteiro, do grupo amelonado, ao fazendeiro baiano Antônio Dias Ribeiro, que as semeou, no município de Canavieiras. Em 1752, foram plantadas as primeiras sementes em Ilhéus. As plantas se aclimataram bem à região. Ao longo do século XIX, as fazendas de cacau foram se disseminando na região e as exportações avançaram à medida que aumentava o consumo de chocolate na Europa e nos Estados Unidos. Nas primeiras décadas do século XX, o cacau era o principal produto de exportação da Bahia. O cacau da Bahia é de excelente qualidade, tanto que todos os 5 maiores produtores mundiais, Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Nigéria e Camarões, nesta ordem, plantam o cacau da Bahia. As sementes que lá foram introduzidas pertenciam todas à variedade forasteiro da Bahia, explicou Souza. A vassoura de bruxa é endêmica na América do Sul e no Caribe, mas jamais atravessou o oceano para infestar os plantios na África e no Sudeste Asiático. Após grande combate epidemiológico e científico à vassoura de bruxa, resultados começaram a aparecer. A produção brasileira de cacau, que havia recuado a um mínimo de 170 mil toneladas em 2003, atingiu 291 mil toneladas em 2014, a maior safra em 26 anos. O maior controle da vassoura de bruxa possibilitou à Bahia voltar ao mercado externo, com a exportação de 6,6 mil toneladas de amêndoas para o mercado europeu em 2015. Do cacau ao chocolate. Todo mundo sabe que o chocolate vem do cacau. Mas antes de chegar às prateleiras, os grãos ainda passam por um largo processo. Hoje você entenderá o que acontece desde a colheita até o momento em que essa delícia é embalada, tintim por tintim. Que tal abrir aquela barra e deliciar-se enquanto aprende mais sobre a origem do chocolate? A primeira parte dessa aventura começa nas plantações. O cacau se dá principalmente em regiões tropicais, de clima quente e úmido. Desde o momento em que são plantadas, as árvores de cacau demoram em média 3 ou 4 anos para tornarem-se frutíferas. Passado esse tempo, começam a nascer flores, das quais apenas algumas sofrem fecundação e desenvolvem frutos. A colheita de cacau acontece 2 vezes ao ano, a cada 5 ou 6 meses. Após colhidos, os frutos são cortados ao meio cuidadosamente para não danificar as sementes, que estão presas na polpa e devem ser retiradas uma a uma manualmente. Cada fruto contém entre 20 e 40 sementes, mais ou menos do tamanho de uma amêndoa. Depois disso, é feita a fermentação. As sementes são colocadas no chão e cobertas sobre folhas de bananeira ou em caixas de madeira com buracos que permitem que o excesso de líquido escorra. Esse processo, que pode demorar até 8 dias, tem como objetivo evitar a germinação e remover os resíduos da polpa que ficam presos na semente. Concluída esta parte, a cor das sementes muda de bege para roxo e sua acidez é reduzida. Depois da fermentação, os grãos de cacau ainda estão bastante úmidos. Antes de serem enviados aos fabricantes de chocolate, os grãos devem passar pelo processo de secagem. Normalmente, os grãos, também chamados de amêndoas, são espalhados pelo chão e secam com o calor do sol. Depois de secas, as amêndoas são separadas por tamanho e qualidade, critérios importantes na hora da venda. Logo, são guardadas em sacos e enviadas aos fabricantes de chocolate. É então que uma máquina separa as cascas dos nibs do cacau, sementes trituradas, deixando estes últimos prontos para serem torrados. Em seguida, os nibs são moídos e aquecidos. Por terem em sua composição cerca de 53% de manteiga de cacau, os nibs atingem uma textura líquida durante o processo e se transformam no que é conhecido como licor de cacau. Por último, o chocolate é temperado e moldado em barras ou em outra forma desejada pelo fabricante. Depois, o produto é embalado e está pronto para chegar às prateleiras. Você gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal.